quero convidar você a se colocar de pé no lugar que você está mais uma vez, e com autoridade, com fé, com graça, a gente vai declarar esse statement que a gente faz todo domingo. Vamos lá? Com toda alegria no coração, olha para o seu irmão do seu lado, diga que está com um sorriso, irmão, está feliz hoje, né? Abre o sorriso para cima e para baixo, e agora com fé você diz: sou filho de Deus, sou livre do pecado, não há condenação na minha vida, e eu vivo o melhor de Deus. Só quem vive o melhor de Deus, aplauda Ele com alegria, com graça, com verdade. Aleluia! Yes! Aleluia! Irmãos, eu quero nesta hora, com muita alegria no coração, antes da gente ir para a palavra do Senhor, a mensagem dessa noite, eu gostaria que você cumprimentasse pelo menos 4 pessoas. Mas antes de cumprimentar, olha para mim. Isso, olha para mim. É assim, você tem 4 lados na sua área aí. Uma é de frente, outra é de costas, uma é para a direita e outra para a esquerda. Amém? Então você agora vai cumprimentar 4 pessoas, em nome de Jesus. Assim, que bom que você está aqui, Deus te abençoe, irmão. Deus vai falar com você, Deus os abençoe. Isso, abraço no irmão, na irmã, chega junto, glórias a Deus, comunhão da igreja, glória a Jesus, aleluia, aleluia. E você pode se assentar nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Deus tem nos presenteado esse mês com amigos e convidados especiais. Semana passada tivemos a presença do pastor Marcelo Jamal, foi uma bênção, foi um momento especial. E nesta semana Deus também trouxe um homem de Deus. A gente acabou de fechar o Seminário da Família, o primeiro Seminário da Família que fizemos aqui na Graça. Foi uma bênção. Sexta-feira falamos sobre casais, sobre como se relacionar no casamento. Na sábado de manhã falamos sobre educação de filhos. Se você não veio, irmão, a gente tem isso online, a gente vai botar em disposição depois. Mas olha, fantástico, ensinamento sobre ensinamento. E ontem à noite os jovens tiveram um grande tema, que é como encontrar o meu crush. Como é que eu sei que ela é a pessoa certa, que ele é a pessoa certa? Eles saíram daqui com a lição de casa feita, né? Com a listinha, com tudo que pudessem absorver. E Deus nos dá a graça de sermos ministrados pelo pastor Marcos Coelho. Vem aqui, pastor, em nome de Jesus. Foi pastor da primeira igreja batista em Joinville por mais de 20 anos, e amigo nosso, e Deus proporcionou esse momento para a gente estar junto hoje. E a gente está muito feliz pela presença dele. Hoje ele fecha nosso Seminário da Família, né? Com uma palavra ao nosso coração. Eu queria fazer uma oração. E eu tenho certeza que se você está aqui nessa noite, você não está por acidente. O Senhor te trouxe. O Senhor te colocou sentado onde você está. Então se prepare, porque Deus tem algo especial para você. Quantos creem, digam amém? Vamos fazer uma oração? Pai, obrigado, Jesus, pelo privilégio, Deus, de podermos nesta caminhada compartilhar, Jesus amado, esse momento tão especial, Deus amado, de receber servos do Senhor, pessoas que dedicam as suas vidas, Pai, à pregação do Evangelho. Por isso eu peço a Ti, Pai, que nesta noite o Senhor encontre corações ardentes para ouvir a Tua voz, através da Tua palavra e através do Teu servo que está aqui nessa noite. Nós Te damos toda a honra e toda a glória. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. E a igreja diz? Amém. Amém. Obrigado, pastor. Graça e paz, meus irmãos. Privilégio muito grande. Eu quero agradecer na pessoa do pastor André, a equipe ministerial dessa igreja, pastores e pastoras, primeiro pela confiança. Como disse o pastor André, sexta-feira nos conhecemos há muito tempo, mas pessoalmente na sexta-feira. E tem sido assim um momento muito bom por causa do amigo que nós temos em comum, que é o pastor Gilson, que está vindo para cá, inclusive para os Estados Unidos agora, né? Vocês vão ter mais contato com ele aí provavelmente, mas também pelo privilégio, né? Um privilégio muito grande quando nós podemos falar das coisas de Deus. E quando fala sobre coisas da família, então eu fico todo entusiasmado, porque eu acredito que é a área da nossa vida que o inferno está mais envolvido para destruir o reino de Deus. Se o diabo destruir a família, ele destrói o reino de Deus, porque tudo começa com a família. A igreja é consequência da família. Por isso você deve, homem, como líder espiritual da sua casa,
fazer com que toda a sua casa, como disse Josué, sirva ao Senhor, começando por você. Não é responsabilidade da mãe cuidar da vida espiritual dos filhos. Deus não vai cobrar da sua esposa o resultado espiritual da vida do seu filho, mas vai cobrar de você, homem. E aí, como eu sou homem, eu posso falar à vontade, né? Não estou aqui criando problema para mim. Então, hoje eu quero encerrar, eu passei lá o pendrive, e quero falar um assunto muito interessante. Como para mim é uma novidade estar pregando aqui em Orlando, eu fiquei sem saber assim, o que eu vou falar nesse domingo à noite. Então eu escolhi esse tema, não deu tempo de estar com o pastor André, eu queria trocar uma ideia com ele e não deu. Eu quero falar sobre isso, um assunto muito bom para Orlando, né? Todo mundo que vem para Orlando quer saber que grife que eu compro, que grife que eu uso, né? A gente percebe que as grifes se conversam, né? As camisas Lacoste, quando se encontram, conversam. Se você tiver sem camisa Lacoste, nem entra no papo, porque o jacaré não vai abrir a boca para você, vai ficar caladinho, né? As bolsas Louis Vuitton se conversam, se dialogam, né? E a gente percebe como as mulheres ficam entusiasmadas, mas nós homens também já entramos no embalo, né? Lá no Brasil, criancinha pequena, pai, eu quero o meu Nick, eu quero o meu Nick, nem sabe falar Nike, né? Eu quero o meu Nick. Eu quero falar sobre isso. Quais as marcas, qual a grife, o que me identifica como alguém que já nasceu de novo? Eu fiz um exercício contra tudo que eu aprendi no seminário. O seminário disse que a gente não pode usar texto para pretexto, mas eu vou fazer isso e espero conseguir desenvolver aquilo que Deus tem colocado no meu coração nessa noite, porque esse texto é um pretexto, porque depois nós vamos para a primeira carta de João. Mas eu não podia deixar de ler esse texto, Mateus 7, 21 a 23, que é um dos textos que mais me coloca em crise. Sou pastor há 38 anos, tenho 65 anos de idade, sou casado, dia 27 agora vai fazer 43 anos, com essa linda mulher que está ali na frente, né? Somos apaixonados um pelo outro. Minha filha mais velha está aqui comigo, mora em Clinton, lá na região de Boston. Tenho mais 2 filhos, um é pastor de jovens lá em Aracruz, e uma outra filha que mora ainda em Joinville, e 6 netos. Mas 6.5 a máquina tem que funcionar bem, né? Se 2.0 já é bom, imagina 6.5. Mas olha só se esse texto não é para a gente ficar em crise. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. E aí a crise fica mais acentuada. Muitos me dirão naquele dia, perceba se não são pessoas que participam de algum tipo de religião cristã. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Profetizando no nome de Jesus. Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? E olha que Jesus não diz que eles estão mentindo. Jesus não os repreende, porque se eles estivessem mentindo, Jesus diria, o quê? Vocês não fizeram nada disso. Mas então eu lhes direi claramente, e aqui vem uma outra afirmação de crise para a gente: nunca os conheci. Não é que foram pessoas salvas e perderam a salvação, nunca foram salvas, e mesmo assim profetizaram, expulsaram demônios e realizaram, não foram poucos milagres, muitos milagres. Nunca os conheci, afastem de mim, vocês que praticam mal. A minha pergunta é: como que uma pessoa que profetiza, expulsa demônios e faz milagres em nome de Jesus é chamado de iníquo, de que nunca foi conhecido por Jesus? Isso me leva a trabalhar esse tema da grife dos nascidos de novo,
porque todos queremos ter certeza se vamos passar a nossa eternidade no céu ou não, não é verdade? Todos queremos ter essa convicção. Ao deitar hoje na nossa cama para dormir, alguns de nós, pelo amor de Deus, não conheço ninguém aqui, quero que vocês vivam 250 anos, né? Mas pode ser que eu não acorde amanhã. E se eu não acordar amanhã, onde é que meu espírito vai passar a eternidade? Essa é uma pergunta que tem que ter uma resposta convicta da minha parte. Então Jesus diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então quem vai entrar? Nós temos a história de Nicodemos, príncipe dos judeus, que tinha essa crise de onde passar a eternidade. No capítulo 3 de João, a partir do verso 1, ele procura Jesus e como é que eu posso fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus lança um conceito que para aquele homem foi estranhíssimo. Tomara que não seja para ninguém aqui nessa noite. Obrigado, pastorzão. Você precisa nascer de novo. E ele pensou que nascer de novo era voltar no ventre da sua mãe e voltar a nascer. Jesus disse, isso é coisa da carne, não é reencarnação que eu estou falando aqui. Eu estou falando de um outro tipo de nascimento. Então, como é que pode ser isso? Pergunta Nicodemos. Se profetizar, expulsar demônios, realizar muitos milagres, não é demonstração de que alguém é nascido de novo, é nascido de Deus? Porque, gente, se a gente encontra uma pessoa com essas características, eu quero levar para pregar na minha igreja. Não é um negócio complicado? Mas Jesus diz que isso não é uma qualificação, isso não é grife, isso não é característica de nascido de novo. Se mesmo conhecendo a doutrina do Novo Testamento, ainda há o risco de não termos nascido de novo, como podemos saber se já nascemos de novo ou não? Vou dar uma guinada aqui para mostrar uma coisa muito interessante para vocês. Quando Jesus, no Evangelho de João, capítulo 1, ele começa a fazer uma distinção de quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ou seja, que a palavra de Deus está dizendo para a gente aqui, de uma forma muito antipática. Isso é antipático. Como é que eu vou chegar para uma pessoa e dizer, eu sou filho de Deus e você não é? A pessoa pode me rejeitar a priori, mas o que a Bíblia diz é que todos nós somos criação de Deus, mas eu só me torno filho de Deus, nascido de novo, quando eu coloco, entrego e dou a minha vida para Jesus ser meu único Senhor e meu único Salvador. Algumas características interessantes, que eu vou dar uma passada bem rápida nisso aqui, que a gente pode avaliar que somos, antes de entrar na grife propriamente lá de 1 João. Uma mente espiritual que condiciona o nascido de novo a pensar como prioridade primeiramente nas coisas do céu. Colossenses 3, 1-3, Paulo diz aí, a gente pensar nas coisas do alto. A humildade é uma outra característica de pessoas que já se encontraram com Jesus, e esse texto é extraordinário para todos nós, que nos convida a que sejamos como Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo. Gente, não há outra qualidade para alguém que frequenta uma igreja cristã, a não ser de condição de servo. O único Senhor da igreja se chama Jesus. Quando o meu pastor lá, há 21 anos em Joinville, me convidou, falou, você aceitaria ser pastor auxiliar? Eu não respondi para ele assim, mas eu pensei, eu sou auxiliar a vida toda. Jesus é o pastor. E eu só auxilio. Então, humildade é uma outra característica. E também um grande prazer de servir a Deus. Quando chega a hora de celebrar a Deus, não é cansaço, nada me impede, pelo contrário, eu quero estar lá. Por quê, gente? Porque eu quero ter intimidade com Deus. E como é que eu tenho intimidade com Deus?
Por exemplo, quando alguém diz assim, não olha para mim não, olha para Jesus, é uma afirmação tola da nossa parte. Qual Jesus que eles vão ver? Se Jesus é Espírito, só há um Jesus que os nossos amigos podem ver, sou eu. Eu tenho que dizer como Paulo disse, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você quer ver Cristo? Olha para mim. Você quer ver um casamento como Cristo deseja que seja um casal? Olha para o meu casamento. Você deseja ser filho como Jesus deseja os seus filhos sejam? Olha para mim como filho em relação aos meus pais. Você deseja ser pai, mãe como Cristo deseja? Olha para mim, porque eu sou um pai e uma mãe segundo o coração de Jesus. Salmo 84:10. Melhor é um dia nos teus atos que noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Que salmo lindo. Mudou isso hoje. O endereço de Deus mudou. Não mudou, gente? Deus habita onde agora? Hoje nós estávamos cantando o hino lá na casa que eu estou hospedado. O hino muito bonito, e eu brinquei. O hino diz assim: quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Falei, esse é o hino dos atrasados. Eu não canto esse hino, irmãos. Apesar de gostar dele, eu acho uma afirmação tola. Muitas vezes a gente ora por uma questão que a gente aprende a orar: Senhor, agora que vamos entrar na Tua presença, eu fico pensando, nunca devemos sair da presença de Deus. Se o endereço de Deus sou eu, Deus está comigo todo o tempo. Ele está buscando a 100ª ovelha, mas eu faço parte das 99. E sabe o que eu tomei de posição na minha vida? Eu não vou deixar mais Jesus ir sozinho buscar a 100ª, eu vou junto. E vou convocar as outras 98. Vamos junto lá buscar essa 100ª ovelha, para que ela encontre um lugar e um ambiente seguro. Irmãos, a igreja precisa ser um lugar de cura, porque senão a 100ª ovelha vai chegar aqui e vai começar a ter estresse e ter saudade do precipício. Por isso a igreja precisa ser curada e consciente da sua posição. E aí Pedro ainda diz: livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Disse que ia usar o texto como pretexto, porque agora eu vou entrar no texto. Primeira carta de João, ela faz pelo menos 5 afirmações, mostrando para a gente qual é essa grife, qual é essa marca. Poderia falar de outros tantos textos, a Bíblia é muito rica, não é? Então vamos lá, se você quiser acompanhar pela sua Bíblia, fica à vontade, a gente vai estar colocando aqui na tela. O apóstolo João diz que quem é nascido de novo, quem é nascido de Deus, pratica a justiça. Capítulo 2, verso 29. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Mas o que justiça é essa? É ser justo com as pessoas? Na realidade, justiça aqui, quando a gente vai estudar a carta de João, a gente entende que justiça aqui é antônimo de pecado. Quem é nascido de Deus é alguém que vive uma vida de santidade, de busca de santidade, de rompimento com os padrões, com os valores e com os princípios dessa cultura que nós estamos inseridos e que quer nos agarrar, que quer nos dominar. E para minha tristeza eu percebo que está nos agarrando e está nos dominando. Só um exemplo, nessa cultura que vivemos, ter é muito mais importante do que ser. Na cultura bíblica, ser é mais importante do que ter. Não seremos avaliados por Deus nunca pelo que temos, mas pelo que somos. Quando Jesus voltar, Ele não vai querer saber quantas casas nós temos para Ele, quantos prédios nós temos para Ele, quanto nós temos na poupança para Ele, mas Ele vai querer saber o que nós fomos no reino de Deus, para trazer bênção para a vida dele e levar pessoas para o céu.
Então, justiça é antônimo de pecado. Vivendo uma vida de santidade, fazer a vontade de Deus, ter prazer em glorificar o nome do Senhor. A segunda característica, a segunda marca que compõe essa grife, o apóstolo João diz que quem é nascido de novo, quem é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Na tradução antiga dizia não peque, lembra, pastor André? Era um texto, criou-se até algumas teologias em cima disso. Quem é salvo não peca. Uma vez eu discuti com um rapazinho que era de uma denominação que pregava isso, que quando eu me converto eu não peco, mas eu me senti, irmãos, mal pra caramba, porque eu me vi defendendo a possibilidade de pecar, e ele tão novinho falando, eu não peco. Eu falei, Jesus, foi constrangedor para mim. Eu preferi encerrar o papo, porque deixa ele crer desse jeito tão jovem, um dia ele vai aprender. Tomara que ele não se frustre, porque o pecado é inevitável na nossa vida, nós só temos que saber como lidar com ele, e saber que todo o nosso pecado já foi lavado e purificado no sangue de Jesus. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça, ou seja, não vive uma vida de santidade, não procede de Deus e também não ama seu irmão. Antes de nascer de novo, de nos tornar filhos de Deus, o que estava plantado em nós era a semente do pecado. Hoje, nós pecamos por acidente de percurso. Nós não podemos justificar o nosso pecado porque somos pecadores. Nós temos é que estar atentos para que a tentação vai chegar e ela não nos leve à prática do pecado. É isso que faz um que é nascido de novo. E aí Paulo corrobora isso, Romanos 6, de 6 a 7, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo de pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ele ainda diz mais, segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,17, portanto, condicionalmente, se, aí volta lá para o pretexto que eu usei, nem todo que me diz Senhor, Senhor, se alguém está em Cristo, eu gosto da tradução da NVI, não fala é nova criatura, é nova criação, não é um repaginar de vida, é uma nova vida, não é um remendo velho num pano novo, ou um remendo novo num pano velho, ou um vinho novo num odre velho, é tudo novo, ele faz você nascer de novo, nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, e Paulo ainda confirma, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Um amigo meu foi no enterro de um irmão amigo, e o homem era muito alto, estava lá esticado no caixão, e a viúva, crente, mas teve uma síncope nervosa, e de repente ela começou a bater no defunto, perdeu o controle totalmente, coisa que pode acontecer, e fala aquelas coisas todas, o que você foi? É coisa da gente que está meio fora de si mesmo. E todo mundo, ele falou que todo mundo ficou apavorado com a senhora, e foi lá tirar a senhora, e os filhos eram médicos, deram calmante, mas ele disse, mas eu não fiquei preocupada com ela, eu fiquei preocupado com o defunto, apanhou e não fez nada, nenhuma reaçãozinha. Já fui crucificado com Cristo, estou morto, eu sou nova criação. Se alguém bater na minha face direita, vai ter só outro trabalho, bater na outra, ou se a gente não é de levar desaforo para casa, isso pega, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, não são tanto as ações que demonstram, mas nossas reações também.
Aí se alguém vier me tomar a capa, leva também a túnica. Eu não vou tirar um revólver e matar. Não está no meu direito fazer isso. Vocês já imaginaram, na Pax Romana, toda pessoa onde Roma colocava sua pata de domínio era obrigado a carregar 1 milha o peso do romano. Aí vinha a senhora saindo lá cheia de bolsa, e o romano vinha lá com outro tanto, ela era obrigada a caminhar 1 milha, e Jesus vem com um conceito de reino de Deus e diz: não caminhe 1, mas 2 milhas. Fui crucificado. Fui mesmo? Um amigo meu disse: você quer saber se o cara já foi crucificado mesmo? Pede a ele para sair com um carro 0 quilômetro da concessionária e vir um roda dura e bater e amassar o carro dele. Aí você vai saber se ele é realmente nascido de novo. Pastor Jaime Kemp um dia estava fazendo uma visita e tinha deixado o carro, e de repente ele veio, pá! Quando todo mundo ficou apavorado, ele falou: gente, vamos lá fora que acabaram de bater no carro de Deus. Chegou lá a senhora, desculpa, nada de preconceito, mas era uma mulher, tá? Tinha nada a ver não. Por Jesus Cidência, era uma mulher. Senhora, está tudo bem com a senhora? Ai meu Deus, eu amassei seu carro. Não senhora, esse carro não é meu, não preocupa. Quem é o dono desse carro? Esse carro é de Deus. E como é que eu vou fazer para pagar? Não precisa, ele já pagou tudo para a gente. Senhora, a senhora está bem? O carro da senhora, o carro dela não amassou nada, a senhora vai embora. Deus é o dono, Ele vai prover tudo para resolver. Ai gente, que diferença de alguém que vive isso para alguém que fala que é de Deus, mas na hora que bate, dá vontade de a gente bater no outro, não é verdade? 1 Pedro 1,23, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus vive e permanente. Pedro ainda confirma: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça ou para a santidade. Por suas feridas vocês foram curados. E eu não creio que Jesus esteja falando aqui só de cura física, mas principalmente de cura mental, emocional. Porque a nossa mente é o nosso hardware, e ela está num processo de cura. E o que Pedro está dizendo aqui é que as nossas feridas, os nossos traumas, os nossos medos que nos prendem ao passado, Jesus levou tudo sobre a cruz e diz: vocês estão curados, basta crer. Mas a gente tem crido? Nem todo que me diz. Infelizmente, muita gente dentro da igreja tem deixado Jesus fora da sua vida. É possível isso? É? Biblicamente posso mostrar isso? Poderia, vários textos, mas principalmente esse que a gente muitas vezes usa como texto evangelístico, mas está falando para a igreja. Laodiceia. E a igreja de Laodiceia era uma igreja ativa, uma igreja extremamente comprometida, mas era uma igreja morna. Era uma igreja que compactuava com a cultura da sua época, e Jesus não tinha lugar ali. E então, em determinado momento daquela carta, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Cada irmão, cada irmã, cada jovem que pode estar vivendo um momento longe do Senhor, afastado do Senhor, mesmo que esteja dentro de comunidades do Senhor, vão estar sempre ouvindo o toque de Jesus: abre, eu quero entrar. Eu não quero ser só o seu Salvador, eu quero ser também o seu Senhor. Aí a gente coloca a culpa de tudo no diabo, não é mesmo? Deixa eu fazer uma afirmação aqui, depois o pastor André vai pregar domingo que vem, ele conserta se não for isso que ele pensa, tá bom? Mas eu não creio que o nosso pior inimigo é o diabo, irmãos. Eu não creio, porque o diabo não me leva a pecar. O diabo pode providenciar, potencializar a tentação. Mas o pecado é decisão de quem? Minha. Então eu sou o meu pior inimigo. Irmãos, sempre que eu me lembro disso,
e eu vou escovar os meus dentes de manhã, eu olho para o espelho e falo: seu cachorro sem vergonha, você precisa morrer por mais um dia. O único lugar que você tem vida é na cruz de Cristo. Tem um hino que diz assim: eu quero estar aos pés da cruz. Eu não entendi porque a pessoa compôs esse hino dizendo isso. Porque aos pés da cruz estão os que crucificaram Jesus. Lugar de gente que já nasceu de novo é na cruz, não é aos pés da cruz. A não ser como poesia a coisa pega legal. Mas a gente não pode perder isso. O único lugar que nós matamos o pior inimigo que nós temos é quando nós nos colocamos com Cristo na cruz com Ele. Na cruz nós morremos para nós e podemos sair dela ressuscitados para a vida de Cristo em nossa vida. 1 João 4,4: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então, Cristo em nós podemos vencer o diabo, e o diabo não tem mais poder nenhum sobre a nossa vida. O filho do diabo tem prazer no pecado, mas quem é filho de Deus e é nascido de novo não vive na prática do pecado, mas vive na prática da justiça e da santidade. Caminhando um pouquinho mais, terceira característica, marca dessa grife: quem é nascido de novo ou de Deus crê que Jesus é o Cristo. Parece tão óbvio isso, mas a palavra Cristo, o enviado, ela tem um poder muito forte para a gente. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Crer não é acreditar na existência do Jesus histórico. Nesse Jesus histórico até os demônios creem. Olha só a palavra de Deus, Tiago 2,19. Você crê que existe um só Deus? A gente quase poderia dizer assim: você é um diabinho manso, porque eles também creem e estremecem de medo. Nós podemos ter e gerar temor em nosso coração. Provérbios 3, 5 e 6, Salomão nos mostra o que é crer. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Confiar no Senhor de todo o coração e não em nossas boas obras, pois os olhos do Senhor, as nossas boas obras, são trapos de imundícia. Muita gente pensa assim: Deus pegou o boi que eu estou no time dele, porque se eu estou no time do diabo, nós arrasávamos o céu. E a gente precisa ter humildade para reconhecer. Isaías 64, 6 é o texto que eu disse: não nos apoiar em nosso próprio entendimento. Jeremias 17, 5 e 7 diz: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Não está dizendo que eu não posso confiar no pastor André, e o pastor André não pode confiar em mim, pelo contrário. Nós temos que crescer em confesso, mas se eu confiar no pastor André como a solução para a minha vida, e ele confiar que eu sou a solução para a vida dele, é isso que nos torna malditos, porque nós tiramos essa condição única e exclusiva de Deus na nossa vida e colocamos outra pessoa, ou alguma coisa qualquer. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, essa é uma grife, é uma marca dessa grife maravilhosa. Se cremos que Jesus é Cristo, enviado de Deus para dar sua vida em nosso favor, e cremos que Ele é o nosso único Senhor e Salvador, então nós podemos ter certeza que temos essa grife, temos essa marca. Penúltima característica para a gente caminhar para o encerramento: quem é nascido de novo, quem é nascido de Deus, vence o mundo. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. O mundo que nós vivemos tem o seu curso, gente, tem seus princípios e seus valores. Essa
essa cultura que está entrando dentro da nossa vida só vem com uma intenção de destruir a nossa vida. A gente ficou muito tempo, o diabo jogou muito boi de piranha para a gente, porque a gente ficou preocupado se podia usar calça comprida ou não podia usar calça comprida mulher, né? Se era para cortar cabelo, se não era para cortar cabelo, se homem podia usar brinco, se não podia usar brinco, se podia fazer tatuagem, se não podia fazer tatuagem. E o diabo com isso foi afastando a gente de pensar com mais seriedade nas coisas que realmente representam o mundo. Esses dias eu estava lá e liguei o rádio e alguém falou assim: pastor, você ouve música do mundo? Eu falei: eu só ouço música do mundo. Se você sabe uma estação de Marte, me fala aí que eu quero. Eu só conheço essas aqui. Por favor, não me deixe, né? Eu tomei até um susto. Não é isso que é vencer o mundo, irmãos. Vencer o mundo é não se deixar. É lógico que tem música, irmãos, que, pelo amor de Deus, eu não sei se chegou umas desgraças aqui, chamado música de Anitta, de Pablo Vittar e Companhia Limitada. Mas sabe a minha preocupação, irmãos? É que lá no Brasil tem criancinhas de 2, 3 anos de idade cantando muita música de Anitta e Pablo Vittar, mas que não sabe um versículo bíblico. Isso não é assustador? Numa casa de gente nascido de novo, a palavra de Deus tem que ser algo que flui todo dia, toda hora. A gente precisa ensinar nossos filhos no caminho que devem andar. E aí Paulo nos orienta como é que a gente faz isso. Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão. A amálgama é aquilo que o dentista usa para fazer a forma do dente, para vir depois colocar o dente, tomar a forma do nosso dente. Não tomem a forma do padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A fé que vence o mundo é a que crê que seja, mesmo que seja uma fé pequena, irmãos. Eu não gosto de crente enfesado, não. Né? Fé grande demais acaba fazendo o cara ficar meio enfesado, né? Jesus falou que a fé do tamanho de um grão de mostarda pode fazer a gente transpor coisas muito maiores do que a gente possa imaginar. Quinta e última característica: quem é nascido de Deus, quem é nascido de novo, ama. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Há muito que falar sobre amor ao próximo. Eu poderia ficar aqui a noite toda falando para os irmãos. Mas sempre que eu pergunto nas igrejas, quais os 2 maiores mandamentos que Jesus nos deixou? Não estou falando da grande comissão, mas de mandamento. Primeiro é amar a Deus de todas as forças, de todo entendimento, amar a Deus sobre todas as coisas. Normalmente o segundo a gente lê o texto que vem logo a seguir, porque Jesus diz assim: o segundo semelhante a este é: amarás, pois, o teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 22. Mas isso não é para nós cristãos, irmãos. Ou uma heresia. Pastor André, domingo que vem, resolve tudo aqui. Vou mostrar para vocês, porque esse é o texto. Amar o próximo como a mim mesmo. Esse texto me deu uma tranquilidade. Sabe por quê, irmão? Se eu acordar um dia bravo comigo, eu não tenho responsabilidade nenhuma de amar a minha esposa, porque eu tenho que amá-la como eu me amo. Eu não estou me amando. Ok? Jesus respondeu dentro de um contexto judaico-farisaico, mas quando ele está com seus discípulos, ele arrebenta a boca do balão. Ele chuta o balde em todos os sentidos que a gente possa imaginar, porque é assustador o que ele diz aqui. Um novo mandamento lhes dou. Então aquele mandamento lá de Mateus 22, agora, dentro da cultura cristã, amem-se uns aos outros. Como? Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Eu não tenho que sentir vontade de amar vocês, porque se eu esperar sentir vontade para amar vocês, eu acho vocês tudo bonitinho, gente boa pra caramba, vou embora amanhã, vocês não me perturbaram nada, né?
Tem um provérbio índio que diz assim: nunca julgue alguém antes de andar 7 dias com as suas sandálias. Bom a gente receber uma pessoa 7 dias na casa da gente, né? Aquela visita que dá 2 alegrias para a gente, né? O dia que chega e o dia que vai embora. Gente inconveniente. Pois é essa gente que nós temos que amar. Porque nós não podemos ter vontade de amar. Porque vontade de amar a gente não tem. Amor não é procedência humana, é procedência de Deus. E o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: vocês têm que amar o outro como Cristo, ou como eu vos tenho amado. O parâmetro mudou. Por isso que eu não tenho que amar só quem me ama. Que vantagem há nisso? Jesus fala, não é verdade? Eu tenho que amar aquele que estuprou meu filho. Irmãos, isso é cristianismo. Religião não pode viver isso. Duvido que um fariseu fizesse isso, porque ele tinha que amar como ele se amava. E ele estava odiando o cara, ele ia matar o cara. Como é que a gente vai amar aquele muçulmano que está cheio de bomba e vai explodir e matar um monte de gente ali só porque é cristão? Foi por eles que Jesus morreu. Porque amar-nos aqui é um pouco mais fácil, apesar que a convivência complica, tanto é que Jesus diz no versículo 34, aí para fechar legal, ele diz assim: com isso, se vocês agirem assim, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Querem impactar a cidade de Orlando? É bom fazer programas de vigília, é bom fazer programas de leitura bíblica, é bom fazer celebrações maravilhosas, mas irmãos, o povo está muito vacinado contra essas coisas, mas se tem uma coisa que o diabo não consegue imitar e não suporta, é amor. Quando o Caio Fábio ainda era crente, eu era um dos seguidores do Caio Fábio, porque hoje ele ficou muito doidão. Eu gosto muito dele ainda, gente, ele tem conceitos maravilhosos, mas o cara ficou muito malucão. Até eu que sou meio maluco, fiquei assim, preocupado com o que ele diz, e muitas vezes até com o que ele não diz. Ele disse que lá em Manaus, quando era pastor lá, chegou numa casa que tinha uma mulher endemoniada. Ele disse que era uma senhora grande, forte, e com a faca na mão, e todo mundo que entrava lá, ela botava para correr. Aí ele falou: eu vou entrar. O pessoal: pastor, não entra não, que ela vai te matar. Tudo bem. E ele disse que a única coisa que ele fez foi dar um olhar de amor para aquela mulher. E quando ele a encarou com amor, ele disse que ela desfaleceu e deixou cair a faca. E o demônio, melhor forma para expulsar demônios, porque quem expulsa em nome de Jesus pode estar sendo alguém que não é de Jesus, mas quem ama como Jesus ama é filho de Deus. E o amor de Jesus nos constrange para que nós possamos, através desse amor, constranger as outras pessoas. Irmãos, ninguém vai suportar a Graça Fellowship no dia em que nós nos unirmos e nos conscientizarmos e firmarmos um propósito. Nós vamos nos amar como família. A dor do outro será minha dor, a alegria do outro será minha alegria. Como foi bom ver a pastora aqui orar por aqueles que estão aguardando aprovações do governo. Deus não tem terra. Por Deus nós estaríamos aqui sem nenhum problema. Os homens malditos é que fizeram esse monte de lei idiota para preservar sabe-se lá o quê. Então achei lindo isso, uma comunidade de família de Deus, ora pelos outros, clama pelos outros, torce pelos outros, e quando a vitória vem, a gente celebra com os outros. Quero deixar para a gente refletir e praticar. Sem nascer de Deus, sem nascer de novo, estamos fora de Deus nessa vida e na eternidade. Então a pergunta que nós temos que fazer é essa, e só você pode responder: sou nascido de novo? Porque eu posso enganar vocês,
Eu posso chegar aqui, expulsar demônios, profetizar e realizar milagres sem ser de Jesus. Mas a Deus a gente não engana. Então, reflete sobre isso. Eu sou realmente nascido de Deus? A gente tem esse padrão. Eu poderia citar outros tantos aqui, mas essa da primeira carta de João. A gente vive uma vida de santidade. A gente não vive amando o pecado, porque o pecado não incomoda quem não é nascido de novo. Pelo contrário, o pecado traz, eles até acham ruim com a gente, você não gosta disso. E a gente vai falar, não, eu sou nascido de novo, meu prazer é outro. Você nunca pensou em ter uma outra mulher na sua... Não, eu tenho uma mulher. Uma vez eu fui em Três Rios com o Jorginho, aquele lateral direito da seleção brasileira, crente pra caramba, ele jogava na época no Bayer Leverkusen, depois ele foi para o Bayern de Munique, e eu estava na rádio com ele, o radialista cheio de moral, e aí Jorginho, o Romário tem não sei quantas mulheres, o Ronaldinho não sei quantos isso, e balada daqui, balada dali, a gente não vê você falar, você não tem mulher não. Ele disse, eu tenho, Deus me deu uma só para mim, e eu vivo para honrar e glorificar a Deus através da vida dela. O radialista assoviou e queria ir embora, né? Ele nunca podia esperar uma resposta dessa. Não vive na prática do pecado, crê que Jesus é o Cristo, vence essa cultura que quer nos dominar, e pelo contrário, nós é que vamos abençoar a vida dos outros com o domínio que o Espírito Santo quer ter sobre a vida deles, porque o Espírito Santo já domina a minha vida. E ama, a menor palavrinha, mas de maior peso, porque é nisso que as pessoas vão saber se somos ou não somos discípulos de Jesus. Talvez eu até saiba, mas e os outros que nós queremos levar? Porque os 2 mandamentos nós sabemos, mas a grande comissão é, portanto, façam discípulos de todas as nações. E nós só podemos fazer discípulos se somos discípulos. Não adianta a gente pregar com a boca se não vive com a vida. Ou pensar que só vivendo com a vida, sem verbalizar, vai resolver também. A gente precisa ter os dois. Por isso que Jesus diz, quem ouve a minha palavra e a pratica é como alguém que constrói sobre a rocha. A palavra de Deus não foi deixada para nós a conhecermos, mas para depois de conhecermos, praticá-la. Palavra de Deus não praticada não causa efeito na nossa vida. Jesus diz que é como construir sobre areia. Vem tempestade, o que acontece? E as tempestades estão aí para vir, né? Por isso, gente, para entrar no reino de Deus e passar a eternidade no céu, temos que nascer de novo. Deixar que o sangue de Jesus nos lave, purifique, e que a semente do pecado, implantada em nós pela decisão bizonha, errada dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, seja arrancada, tirada da nossa vida, que o pecado não tenha mais domínio sobre nós e se torne apenas um acidente de percurso, mas uma vida de santidade, onde essa semente divina plantada e implantada em nós possa gerar muitos frutos, nos amando e trazendo pelo amor outros para experimentarem o impressionante, como é que é a palavra? O impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém? Pastor André. Queria para a gente encerrar nessa palavra, eu queria pedir que vocês colocassem de pé. E o pastor falou sobre amor, né? E a gente fala isso tanto aqui, né? A gente vai ser reconhecido pelo amor que temos uns pelos outros. Eu queria que você fechasse os teus olhos e abaixasse sua cabeça nessa hora. Pai, nós ouvimos a Tua palavra, ouvimos, Senhor amado, aquilo que o Senhor Deus nos deu como alimento nessa noite. Pai, obrigado pela vida do pastor Marcos, obrigado pela Tua, Deus, pelas escrituras sagradas, Pai amado, que nos confrontam, Deus amado. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos chama para viver uma novidade de vida.
E Deus, eu sei, Deus amado, que talvez tenha pessoas aqui hoje, Pai amado, que ao se perguntarem, eu sou nascido de novo ou não sou? O Senhor talvez esteja batendo na porta do teu coração hoje, mais uma vez, e talvez você nunca entregou a sua vida para Jesus. E eu quero te chamar, convocar e talvez convidar você que talvez nunca tomou essa decisão de falar: Senhor, eu quero ser, Deus amado, não aquele que só diz que é cristão, não só aquele que diz que é crente, mas que o Senhor, Deus amado, o Senhor possa, Deus, me encontrar aqui nessa noite, Pai, Deus, em espírito e em verdade. Pai, eu quero ser aqueles que o Senhor vai reconhecer. Eu quero ser aqueles que são legítimos, nascidos de novo. Se você tem dúvida no coração, meu irmão, se você ainda tem alguma dúvida no teu coração, e você nessa noite hoje quer tirar essa dúvida, eu quero te convidar a levantar uma das tuas mãos onde você está e falar assim: Senhor, à medida que o pastor falou, eu ouvi a tua voz. E Deus, eu não quero mais ser aquele que, Deus amado, talvez já chegar naquele grande dia e o Senhor vai olhar para mim e falar assim: eu não vos conheço. Mas pastor, eu estava na igreja. Quem é você? Quem é você? A Bíblia diz assim que se é aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta do coração, me convidar para entrar, eu vou sair com ele e ele comigo. Irmão, isso é tão sério, é tão forte, é tão fundamental para a nossa eternidade, que se nessa noite você ainda nunca tomou essa decisão, eu quero te convidar em nome de Jesus a levantar uma das suas mãos onde você está e colocar outra mão no teu coração. E dessa forma hoje você vai repetir essa oração comigo, falando assim: Senhor Jesus, eu ouvi a tua voz e eu quero entregar toda a minha vida, o senhorio da minha vida, para o Senhor. Que a minha vontade seja a tua vontade, que todo o meu ser seja teu, que meu casamento seja o Senhor que opere, que guie minha vida, Pai. E eu quero reconhecer nessa noite o Senhor como único e suficiente Salvador, Senhor da minha vida. Pai, eu quero, Deus, orar por cada um que hoje agora levantou as suas mãos, Senhor amado. Eu peço a Ti, Jesus, que o nome deles hoje, Pai, seja selado no livro da vida. Pai amado, que nessa noite, Deus, nós possamos, Deus amado, entrar no gozo do Senhor, Pai amado, e que não seja mais o nosso eu, mas seja o Senhor vivendo em nós. Pai, eu oro por cada um que levantou a mão nesta hora. Pai, que o nome deles esteja escrito hoje no livro da vida, que seja uma nova etapa, Pai, que seja um dia talvez de novos recomeços, novas atitudes, onde o Senhor vai ser o Senhor em todas as áreas da vida deles. E em nome de Jesus agora eu quero orar para você que talvez esteja só sendo o Senhor, você não tem dúvidas da tua salvação, mas talvez essa vida de amar o próximo como Jesus te ama esteja muito longe da tua realidade dentro de casa, dentro da tua vida familiar, dentro do seu dia a dia. Se em nome de Jesus o Senhor te tocou nesta área, nessa noite, coloque a mão no teu coração, porque nessa noite a gente vamos nos colocar na presença do Senhor, falando: Senhor, eu quero esta vida, Pai. Pai, eu não quero ser um religioso, mas eu quero ser um cristão autêntico. Pai amado, eu quero viver, Deus amado, debaixo da tua direção. E Deus amado, que o teu bom perfume seja, Deus amado, Deus amado, passado através da minha vida. Coloca a mão no teu coração nessa hora. Pai, nós oramos, Senhor, a Ti, Jesus. E Deus, que esse irresistível amor do Senhor, Pai, possa, Deus amado, evasar, transbordar. Pai, o Senhor falou, Deus amado, aquele que bebesse da minha água, do seu interior, fluiriam rios de água viva, Pai. E talvez, por um motivo ou outro, Deus amado, do meu interior tenha, Deus amado, só saído, Deus amado, obra da carne, obra do pecado, coisas que têm me iludido, coisas que têm me desviado do Teu caminho. Pai, em nome de Jesus agora, Pai, nós nos dedicamos ao Senhor, renegamos toda a obra do diabo, toda a obra do pecado que tem
feito estrago na nossa vida, e em nome de Jesus, Pai amado, no novo posicionamento, Deus, que a Tua igreja possa viver em amor, Pai amado, que ela possa viver, Deus, a verdadeira vida em Ti, uma vida nova, uma vida gerada no Senhor, que não seja mais eu que viva, mas é o Senhor que vive em mim. Agora eu vivo como o Senhor quer que eu viva, através, Pai amado, e dando honras e glórias ao Teu nome. Pai amado, que a prática dos ensinamentos do Senhor possam viver todos os dias da minha vida, Pai amado, que possamos ser reconhecidos pelo amor que temos uns pelos outros. Pai, nós hoje nessa noite, Pai amado, queremos entregar a nossa vida a Ti, Jesus, porque o Senhor, Deus amado, nos resgatou, e nós queremos Te agradecer, Pai amado, por tudo aquilo que o Senhor, Deus amado, fez na nossa vida. Queria te convidar a cantar uma vez esse coro. Oh, como impressionante esse amor. Declare: oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra te encontrar. Não posso comprá-lo. Fale isso crendo naquilo que você fala. Mesmo assim se encontra. Oh, que verdade poderosa! Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Eu quero te convidar agora a cantar mais uma vez com todo o teu coração, se enchendo da presença de Deus, que Deus habita no meio dos louvores do seu povo, que você possa fazer verdade agora em nome de Jesus, reconhecendo o Senhor. Oh, mais uma vez. Oh, impressionante, infinito, esse amor que seja derramado na tua vida em nome de Jesus. Oh, que deixa as 90 só para te encontrar nessa noite. Aleluia. Eu não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Pai, muito obrigado, Deus amado, pela Tua palavra. E eu peço a Ti agora, Deus, que a oração, Pai, feita nessa noite, Pai, que a entrega, Deus, do todo ser, Pai amado, ela possa ser, Deus amado, legitimizada, Pai amado, com a Tua obra na nossa vida. Deus, que cada um aqui que entrou, Deus amado, mal, que ele possa nesse momento sentir, Deus amado, o Teu amor transbordando no coração dele ou dela. E que o Teu amor, Pai amado, seja evidente não só agora, mas para o resto das nossas vidas. Nós Te louvamos pela Tua graça e a Tua palavra em nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Antes de você sentar, você vai dar um abraço de amor de Deus na vida de um e de outro. Diga assim: eu te amo em Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus.